Olá, meus amigos, minhas amigas, torcedores e torcedoras do Palmeiras. Bem, o Verdão terá na noite de hoje um jogo muito importante para sua história contra o River Plate. Um jogo que pode fazer com que o Palmeiras chegue à final daquele que é o campeonato mais importante realizado na América Latina aos olhos do mundo. O Palmeiras pode assim chegar à final se vencer o River e, se chegar à final, poderá, tendo um comportamento muito parecido com o que teve contra o River, ser campeão da Libertadores. Importa muito deixar claro que o que levou o Palmeiras a vencer a partida de ida contra o River em Avellaneda, na província de Buenos Aires, foi sobretudo o fato de que conseguiu se favoritar dentro de campo. No jogo de hoje o Palmeiras também vai precisar se favoritar dentro de campo, assim como, se passar para a final, vai precisar também se favoritar dentro de campo no jogo, que vai ser uma partida única, na verdade. Agora, o que levou o Palmeiras a vencer em Buenos Aires, na província de Buenos Aires, na cidade de Avellaneda, que é colada ali à capital federal da Argentina, foi sobretudo o fato de que o Verdão conseguiu, naquela partida, fazer um jogo perfeito. E eu dissera antes daquela partida que o Palmeiras precisava desse jogo perfeito. Ou seja, o contragolpe do Palmeiras, quando acontecesse, precisava resultar em gols. Quando os jogadores do Palmeiras tivessem a bola para finalizar, precisavam fazer gols. Luiz Adriano não poderia falhar, Rony não poderia falhar, e eles não falharam quando o Palmeiras precisou deles. Aquele jogo perfeito se deu porque quando o Palmeiras precisou se compactar, soube se compactar. Quando o Palmeiras precisou sair para o contragolpe, soube fazê-lo de forma eficiente. Quando o Palmeiras precisou se defender, soube fazê-lo também de uma maneira muito interessante. Aos olhos do River, o Palmeiras pareceu, em todo momento, ser uma grande equipe, uma equipe muito forte. E por que isso aconteceu? Isso aconteceu porque o Palmeiras conseguiu exercer o controle mental das suas ações e, dessa forma, do jogo e até do seu adversário. O Palmeiras conseguiu reverter algo muito importante. O River é aquela equipe que tem um controle dos seus adversários. Na América Latina, é a principal equipe que consegue ter o domínio mental das partidas e o controle mental também, até mesmo, dos seus adversários. Como é que isso aconteceu? Bem, isso acontece sobretudo da seguinte maneira. Para que uma equipe consiga ter o controle mental do jogo do seu adversário, ela precisa, no primeiro momento, se controlar. Ela precisa ser uma equipe autocontrolada. Ela precisa fazer o seu próprio controle, o controle das suas próprias ações, para que ela consiga também ter o domínio dos seus adversários e da partida. E o controle das suas ações, e o autocontrole mental da partida, acontece quando uma equipe consegue executar com perfeição aquilo que é o seu plano de jogo, aquilo que foi treinado. E foi justamente o que aconteceu em Avellaneda. Qual é o jogo do Palmeiras? O jogo do Palmeiras não é ficar tramando o tempo inteiro perto da área do River. O jogo do Palmeiras é aquele jogo do contragolpe, a proteção do seu campo, a saída rápida para o contragolpe. Na proteção do seu campo, é necessário saber se defender, é necessário saber se compactar, é necessário que duas linhas de quatro tente encaixotar os jogadores do River. E é necessário, quando a bola for recuperada, não permitir que o River pratique a recuperação pós-perda. E para isso é necessário que o Palmeiras consiga acionar rapidamente o seu contragolpe. Contragolpe que pode ser feito através de um trabalho de passes curtos e rápidos, assim que a bola é recuperada. Um contragolpe que também pode ser acionado através dos passes médios e longos, que precisam, por sua vez, acionar, sobretudo, os jogadores pelo lado do campo. Foi justamente o que o Palmeiras fez. Ora, isso acontece na várzea, inclusive. Quando uma equipe ela tem um domínio do jogo, para que isso aconteça, ela precisa executar com perfeição aquilo que ela sabe fazer. E foi justamente o que aconteceu com o Palmeiras. O Palmeiras fez com perfeição o seu jogo. O seu jogo de contragolpe, o seu jogo de proteção de campo, o seu jogo de transições muito eficientes para o campo de ataque. O Palmeiras soube fazer isso muito bem. E quando o exercício daquilo que a equipe faz de melhor é muito relevante dentro de campo, é perfeito,
o adversário se descontrola, o adversário fica assistindo aquilo, fica impressionado e aí ele acaba sendo controlado. Foi justamente o que o Verdão fez contra o River na ida lá em Avellaneda. Agora, importa muito para que o Palmeiras hoje consiga superar o River, que o Palmeiras também faça algo que fizera lá em Avellaneda. Algo também muito importante, e que eu também dissera na live que eu tinha feito com o pessoal do Insta Verde, que é mais ou menos o seguinte. Naquela partida, o Palmeiras entendeu aquela partida, aquele confronto contra o River, como se fosse uma partida única. Na prática foi assim que o Palmeiras se comportou. Se comportou como se a decisão fosse naquele jogo. Como se não houvesse a partida da volta. Na verdade, a grande vantagem que o Palmeiras obteve contra o River precisa ser esquecida no jogo de hoje. O Palmeiras precisa entender o jogo de hoje como o jogo do confronto, como a partida decisiva. Precisa entender que os 3-0 não existe mais, é coisa do passado. E precisa entender o jogo de hoje como se fosse a grande final para a equipe. Para isso precisa de novo exercer, no mínimo igualar o River no jogo mental. O que só vai acontecer se o Palmeiras conseguir se controlar, executando muito bem as suas ações. E por que o Palmeiras precisa fazer de novo o jogo perfeito? Porque o seu adversário corre o risco de fazer esse jogo perfeito hoje em São Paulo. O River é essa equipe que em alguns momentos consegue fazer esse tipo de jogo em que tudo dá certo. Então, por mais que a vantagem seja muito grande para o Palmeiras, ela precisa ser esquecida pelo Verdão no confronto de hoje contra o River. O River é capaz de reverter essa vantagem. Já tivemos na história o América do México fazendo 3-0 contra o Flamengo no Maracanã. Precisava de 3-0, fez 3-0 contra o Flamengo. Claro que era o Flamengo do Jair Santana, era um Flamengo de festa, tudo já estava decidido. Aquele confronto já estava vencido pelo Mengão na percepção dos brasileiros. Acho que isto é muito diverso quando se trata do Palmeiras de hoje e, sobretudo, do técnico alviverde da partida de hoje. Porque o Abel Ferreira, por ser europeu, tem mais entendimento do que são as grandes decisões. É muito provável que, por causa do Abel Ferreira, também que o Palmeiras conseguira fazer aquele jogo perfeito lá em Avellaneda. Então, acho que em função disso, o torcedor do Palmeiras pode ficar um pouco mais tranquilo, porque o seu comandante do banco de reservas tem um entendimento do que é esse jogo e é muito provável que não deixe os seus jogadores se perderem dentro de campo. Nesse sentido, acho que o Palmeiras, se fizer esse jogo, se entender esse jogo como a grande final, se esquecer a grande vantagem da ida, e se fizer o jogo, não precisa ser necessariamente tão perfeito como foi em Avellaneda, mas muito próximo daquilo, se tiver o controle das suas próprias ações, acho que o Palmeiras pode sim se favoritar de novo dentro de campo, até mesmo vencer a partida de hoje e chegar à final da Libertadores. Torço por isso, porque, a meu ver, é muito importante para o próprio futebol brasileiro que o Palmeiras consiga esse título, porque o futebol brasileiro precisa de clubes como o Palmeiras fortes e vencedores. Mas além disso, não somente o futebol brasileiro e Palmeiras, acho que a torcida palmeirense também merece uma grande conquista. Merece e, por que não, ela pode acontecer com a conquista da Libertadores, assim como também pode acontecer em outras frentes. Nada disso está descartado. Eu falo isso há muito tempo. Hoje já tem gente apontando o Palmeiras como até um possível vencedor, por que não, do Campeonato Brasileiro ou da Copa do Brasil. Eu já falava isso há um bom tempo, quando poucos falavam. Eu dizia, o Campeonato Brasileiro não está decidido. Eu apontei aqui, eu fiz vídeos e postei nesse canal, dizendo que o Campeonato Brasileiro não estava decidido. Não agora, eu fiz isso já há um bom tempo. E apontava que equipes como o Palmeiras poderia sim ter condição de vencer o Campeonato Brasileiro. E tem. Mas isto é uma outra conversa. O Palmeiras terá um jogo muito difícil aí no Brasileirão na próxima rodada. Isso é uma outra situação, outra conversa. O que importa para o Verdão hoje é Libertadores. Não existe Campeonato Brasileiro, não existe Copa do Brasil. O que existe hoje é Libertadores de América. O que existe hoje é River Plate, adversário gigantesco que precisa ser superado pelo Verdão. O Verdão tem condição de fazê-lo, mas vai precisar praticar com eficiência as suas ações bem planejadas pelo técnico Abel Ferreira. Então é isso, meus amigos. Obrigado pela gentileza de terem visto este vídeo.